Nós, quando temos programas de crianças na televisão ou no rádio, programas chamados infantis, nós temos sempre adultos conduzindo crianças, e crianças que são objeto dessa comunicação ou são usadas para tornar a mensagem do adulto mais fácil de ser compreendida por outras crianças. Porém, existe uma questão fundamental para nós, é discutir quem é a criança na sociedade, que papel que ela tem na sociedade. E para dar um exemplo de como isso já passa a ser objeto de conversa entre as crianças, eu quero recordar com vocês o Summit Media for Children, que foi um encontro ocorrido no Rio de Janeiro, em abril de 2004, em que a Fundação Summit, que se preocupa com a qualidade da mídia para crianças e adolescentes, fez uma reunião no Rio. Nessa reunião, 2.000 especialistas do mundo inteiro presentes, e uma ideia que o Núcleo de Comunicação e Educação levou foi de trazer crianças para esse fórum, e vieram. A Unicef trouxe 150 crianças do Brasil e de outros 40 países. E essas crianças estiveram numa grande tenda que se construiu no centro dos debates, onde se ofereciam oficinas para esses adolescentes. Em determinado momento, os adolescentes pararam as oficinas e disseram: nós já sabemos fazer isso. Entre os adolescentes havia uma menina chamada Dulce, de Moçambique, que tinha um programa diário de 2 horas, falando pela rádio para as crianças de Moçambique. Havia um menino de um dos países africanos, de 11 anos, que em francês falava para 7 países de língua francesa da África. Pobres, mas envolvidíssimos e riquíssimos em comunicação. Havia um menino e uma menina. A menina da Palestina e o menino de Israel. E os dois na fronteira, produzindo comunicação, tentando aproximar os seus povos. E havia um grupo de adolescentes que haviam feito um filme sobre a guerra no Iraque. Os meninos foram ao Iraque para cobrir a guerra a partir do ponto de vista da criança, do adolescente. Criança e adolescente que no filme dos adultos eram estatísticas. Explodiu uma bomba, mataram 100, 80 eram crianças. E esses adolescentes pararam as suas oficinas e fizeram uma assembleia. E na assembleia eles aprovaram o documento. O documento foi lido no final. Um dos itens do documento dizia o seguinte: mídia de qualidade é aquela que nós, crianças, produzimos, ou vocês, adultos, produzem conosco. Aqueles adolescentes não diziam que qualidade era a TV digital, que qualidade era aquilo que a CNN ou a Globo estariam fazendo. Qualidade era aquilo que tinha a participação deles, porque eles já dominavam a linguagem, já sabiam o que dizer e queriam dizer. E pediram que um dia por ano, no mínimo, possivelmente, isso fosse dado a eles a condução dos canais de televisão dos respectivos países. Claro que os adultos não imaginam adotar esse comportamento. Porém, o que nós estamos aqui colocando é o seguinte: quando nós falamos de ecossistema comunicativo, não podemos esquecer a criança. Quando falamos de coeficiente comunicativo, não podemos esquecer das crianças. Porque essa geração não é a futura geração, é a geração do presente. E eles têm condições de dizer o que pensam. E se nós reportarmos a perspectiva freiriana de uma educação dialógica, é através do diálogo feito a partir das crianças e produzida pelas crianças com o uso dos meios, especialmente audiovisual, que a educação será feita, será produzida. E aqui introduz um terceiro conceito, que é a questão da chamada comunicação educativa. Na verdade, os sistemas sociais que pensam a educação imaginam sim o uso das tecnologias em sala de aula ou na educação em geral como muletas, como instrumentos auxiliares. O professor usa ou deixa de usar, tanto assim que nas faculdades de pedagogia pouco se fala disso, porque não é essencial à pedagogia trabalhar as tecnologias. Ainda é alternativo. Há governos que disponibilizam materiais, disponibilizam equipamentos, porém o educador nunca foi familiarizado com o seu uso, e quando um ou outro educador passa a usar, é tido como fazendo algo extraordinário.
Pois bem, quando nós falamos hoje em educação, nós estamos entendendo que a educação somente alcançaria um nível ideal se essa educação se transformasse na criação de um ecossistema comunicativo em que o coeficiente comunicativo dos alunos e professores pudesse aumentar em grau elevado e que a prática da produção dessa comunidade seja socializada. Essa socialização se dará por uma mudança da prática pedagógica ou da didática, em que a educação bancária, professor versus aluno, se transformasse numa educação comunitária, distribuída, em que as próprias crianças pudessem dizer, como disseram no Rio de Janeiro em 2004, que uma educação de qualidade é a educação feita por elas, crianças, com a ajuda do adulto, se o adulto quiser colaborar. A educomunicação chega, portanto, como um paradigma que faz frente ao paradigma da educação tradicional. Há educadores dizendo, estão invadindo a nossa praia. E a educação está invadindo mesmo. Só que a invasão de praia não significa uma concorrência com o educador. Ao contrário, significa trazer para o educador a prática que a sociedade foi criando ao longo dos últimos anos como ideal e que a juventude reconhece como adequada para que se possa avançar os processos educativos. E o que nós observamos é que os projetos que possibilitam a criação de ecossistemas comunicativos, que amplia o coeficiente comunicativo de adolescentes e crianças, e que, a partir dessa possibilidade, permite que essas crianças produzam comunicação, são esses mesmos projetos o que propicia a melhoria de apropriação da linguagem. Propicia que essas crianças tenham raciocínios mais rápidos, tenham a sua autoconfiança instalada e que supere os problemas de conflito e de disciplina presentes na pedagogia ou na didática tradicional. A educomunicação chega, na expressão popular, como tudo de bom para a educação. Nesse sentido que já começa uma discussão em nível nacional, a partir de prática de organizações sociais, de algumas organizações como o BTV, por exemplo, e outras organizações não governamentais, no sentido de levar essa experiência, que tem sido desenvolvidas num microespaço de pequenas organizações, e transformar isso em política pública. A cidade de São Paulo, através do Educom.rádio, está tentando fazer isso através do rádio. Levar o rádio para 455 escolas do município de São Paulo. Isso vem acontecendo em outros estados, na Bahia, por exemplo, Mato Grosso. Experiências educomunicativas têm sido feitas com políticas públicas. No nosso caso, o nosso curso, Vídeo para Todos, vem convidar vocês a considerar estes conceitos, para ampliar os ecossistemas, torná-los mais ricos, ampliar o coeficiente comunicativo das pessoas envolvidas e possibilitar que o poder da fala seja dado a todas as gerações, especialmente as crianças e as mais abandonadas e as mais marginalizadas das crianças. Todas elas têm o mesmo direito de acesso, é isso que esse curso está propondo. Espero que todos nós possamos ser parceiros nesta aventura.